Olá a todos que nos assistem, eu sou a Priscila Sanches e esse é o Mídia em Destaque. Eu sou professora da UEL e este é um programa que eu faço em conjunto com os meus alunos do 4º ano de jornalismo. Nós estamos discutindo a cobertura da mídia à pandemia do novo coronavírus. A cada semana nós trazemos um novo assunto para discussão. Hoje nós vamos falar sobre a cobertura da pandemia na Itália, sob a ótica dos jornalistas da Rádio do Vaticano. Nós conversamos com a repórter Bianca Fracalvieri e ela nos ajudou a entender um pouco mais dessa cobertura diferenciada. Ela vai falar com você que está assistindo lá no final do programa. Por enquanto, para falar sobre esse assunto, a gente vai chamar agora a Giulia Vibosi, a Pamela Carvalho, o Thiago Bernardino e a Lavínia Zaborni. Eu vou começar agora com a Giulia Vibosi. Giulia, como foi a chegada da pandemia em terras italianas? 30 de janeiro de 2020. Foi a data em que os primeiros casos de coronavírus foram confirmados na Itália. Um casal de turistas chineses que estava visitando o país testou positivo para a Covid-19. Cerca de 20 dias depois, na região de Lombardia, novos casos foram surgindo. Em 3 meses de crise, a Itália chegou a ser considerada o epicentro da pandemia na Europa. Agora, o país volta gradualmente a uma nova normalidade, com a reabertura do comércio e de novas atividades. Tudo organizado pelo governo central, que teve um papel importante no controle da pandemia, como explica para a gente a Pamela Carvalho. O governo italiano teve sucesso ao unir toda a população em uma única causa. A imposição de regras rígidas, com multas, fez com que todos ficassem em casa e, aos poucos, a curva de infectados fosse caindo. Os esforços foram fundamentais para que, no início de junho, as estatísticas apontassem o menor número de mortos pelo vírus desde o dia 26 de fevereiro. Mesmo assim, alguns serviços seguem suspensos e outros com novas realidades, como é o caso da Rádio do Vaticano. O Thiago Bernardino conta pra gente como está o trabalho por lá. A Rádio do Vaticano mudou todo o seu funcionamento. A maior parte dos jornalistas trabalha de casa e o horário de funcionamento do prédio acaba às 3 da tarde. Antes ia até às 8 da noite. A rádio faz a comunicação da Igreja Católica e do Papa para 33 línguas espalhadas pelo mundo. A comunidade cristã do mundo todo acompanha o que acontece no Vaticano, principalmente o dia a dia do Papa. Não é mesmo, Lavínia Zaborni? Sem dúvidas, a figura do Papa Francisco é muito popular. Durante a pandemia, uma imagem chamou a atenção do mundo. Foi quando, no dia 27 de março, Francisco caminhou pela Praça São Pedro completamente vazia antes de realizar uma bênção. Mas o trabalho jornalístico da comunicação do Vaticano não é e nem deve ser o Papa Francisco. Ele mesmo orienta que todas as reportagens sejam voltadas para a mensagem e não para o cargo que ele ocupa. Este cuidado com o que vai ser divulgado depende de quem está trabalhando dentro da redação. Para a gente continuar falando sobre esse assunto, eu vou convidar agora o Natanael Pereira, a Vitória Visca, a Isabela Burioli e a Nicole Sulman. Eu vou começar pelo Natanael. Natanael, como que é essencialmente o trabalho dos jornalistas brasileiros na Rádio do Vaticano? Ao todo, 7 brasileiros trabalham na Rádio do Vaticano. Eles produzem 3 programas que vão ao ar diariamente, e as notícias atendem a comunidade do Brasil. Com o avanço tecnológico, a rádio também evoluiu e está presente nas redes sociais. Durante a pandemia, foi preciso manter o conteúdo dos programas, da internet e ainda informações de pronunciamentos do Papa relacionados à Covid-19. Um novo esquema de trabalho foi organizado para isso. E quem conta pra gente é a Vitória Visca. Com as medidas de quarentena, os jornalistas da rádio tiveram a opção de trabalhar em casa. E mesmo com a Itália já em processo de flexibilização da quarentena, na rádio os funcionários puderam escolher entre continuar em home office até setembro ou voltar já para a redação. As pautas e o cronograma de eventos e viagens foram deixados de lado, e durante um bom tempo o coronavírus esteve no foco das notícias. Muitos foram os desafios desse período, não é mesmo, Isabela Buriola? Foi sim, Victória. Durante a pandemia, o Papa optou por transmitir as missas ao vivo, e todo esse conteúdo precisou ser traduzido e legendado diariamente. Além disso, o vírus foi o foco. Cristãos do mundo inteiro buscavam por uma palavra de alento em meio à pandemia. E as redes sociais têm um papel muito importante nessa conexão entre a rádio e os fiéis.
A Nicole Suman conta um pouquinho melhor sobre isso. Com a popularização da internet, o jornalismo encontrou diversos novos espaços para disseminar informações. No caso da Rádio do Vaticano, as notícias estão presentes em um site, Instagram, Facebook e Twitter. O Papa é Pop. Tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Mas mesmo com tanta popularidade, nem o Papa está livre dos haters. Neste momento de mundo polarizado, existe uma preocupação muito grande com o tratamento da notícia. Para falar sobre isso, a gente vai falar agora com a Juliana Félix e com a Caroline Knupp. Vou começar pela Juliana. Ju, quais são os principais desafios que os jornalistas da rádio têm enfrentado neste momento? Quem trabalha com o Papa Francisco diz que ele é imprevisível e espontâneo. E isso, claro, acaba dificultando a tarefa de pensar no conteúdo antes que ele vá ao público. No Brasil polarizado, nem mesmo o Papa consegue se livrar de ter o seu discurso distorcido. Uma mensagem de conforto pode ser interpretada como um posicionamento político. Afinal, cada um tem dado o viés ideológico que quer para o conteúdo. Mas nem por isso o Papa deixa de falar sobre temas polêmicos, como conta Caroline Knupp. O Papa, como líder da Igreja Católica, se posiciona a respeito da política mundial. Algumas pautas estão mais inseridas no contexto europeu, como é o caso dos refugiados. Para o Papa Francisco, essa questão é central pelo compromisso que os cristãos devem ter com o acolhimento. Já outros assuntos ultrapassam as fronteiras do Vaticano e chegam até o Brasil, como a situação da Amazônia. O Papa já fez duras críticas à destruição da floresta e se posicionou em defesa dos indígenas neste momento de pandemia. Como deu para perceber, a tarefa dos jornalistas que trabalham na Rádio do Vaticano agora neste período de pandemia tem sido bem difícil, né? São muitas as demandas. Agora eu vou convidar a Bianca Fracalvieri para contar sobre a experiência dela nessa missão. Medo, solidão, incerteza quanto ao futuro, crise econômica, igrejas fechadas. Neste tempo de pandemia, o Papa Francisco mudou radicalmente o seu dia a dia. E nós, como Rádio Vaticano, contamos como o Papa quis estar próximo aos fiéis, não só com a oração, com gestos de espiritualidade, mas também com ações concretas. É isso por hoje, pessoal. O Mídia em Destaque fica por aqui. Na semana que vem tem mais. Obrigado pela sua companhia. Até lá!